Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo no Salmo número 16, eu quero ler alguns versículos desse salmo, mais precisamente aqui dos versos 5 a 8, para nós conversarmos nos próximos minutos, sermos ministrados pela voz do Senhor. Antes de ler esse texto, eu quero convidar você que está aqui pela primeira vez para se inscrever no canal. Já deixa um like na transmissão e vem com a gente, estamos juntos de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sem falta, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Vamos lá, Salmo número 16, versículos 5 a 8. Vou colocar aqui na NVI, vai estar dizendo assim: Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis, e eu tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite, o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com ele, à minha direita, não serei abalado. Davi foi um grande guerreiro, um grande rei, também um grande poeta. A gente percebe o talento artístico de Davi para escrever poesias quando um texto dele, que foi escrito há milênios atrás, num contexto completamente diferente, se encaixa com a nossa realidade, não é verdade? Parece que Davi viu um raio-x assim do nosso coração em alguns momentos e foi lá escrever o Salmo, com um adendo de que esse Salmo foi escrito há milênios atrás, onde Davi estava num contexto, num tempo completamente diferente do nosso. Então, a atemporalidade mostra a riqueza poética do talento de Davi. É como uma música. Tem música que faz sucesso por alguns meses, tem música que faz sucesso por um ano. Tem músicas que permanecem sendo tocadas e louvadas, digamos assim, por anos e anos e anos e anos e anos. São músicas históricas e elas se diferenciam. Com Davi, a mesma coisa, uma poesia que transcende o tempo e toca na alma humana de um modo especial. Nesse momento aqui, quando Davi escreve esse trecho do 5 a 8, eu achei interessante, estou lendo aqui na NVI, por curiosidade, estava lendo na ACF, antes de começar o devocional. A Almeida Corrigida Fiel, ela tem uma linguagem um pouco mais tradicional. Eu pego a NVI, que tem uma linguagem mais simplificada para conversar com vocês aqui no devocional. Mas ele começa dizendo assim: Senhor, Tu és a minha porção. Em outras versões está escrito: Tu és a porção da minha herança. E a ideia desse termo é dizer: de tudo que eu tenho, o que me importa mesmo é o Senhor. E a gente vê isso na história de Davi. O mesmo Davi que escreveu o Salmo 16, verso 5, ele escreveu o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A coisa mais importante que eu tenho é o meu pastor. Eu sou do meu pastor, sou ovelha desse pastor. Esse mesmo Davi, quando ele está em baixa na sua vida, ele falando com Deus, é como se ele orasse dizendo: olha, que eu perca tudo, que eu perca o trono, que eu perca o reino, que eu perca a fama, que eu perca qualquer coisa que eu tenho. Eu só não quero perder a tua presença. E Davi tinha essa conexão especial com Deus e algo que ministra ao nosso coração. A pergunta que eu te faço é: qual é a porção da sua herança? Qual é a coisa que você, sinceramente, não é para dizer no chat, não é para comentar, não é para colocar nos comentários, é algo para você realmente discernir no seu coração. Qual é a porção da sua herança? Ou seja, algo que se tirar, a sua vida acaba, se tira o pé, você perde o chão, certo? Porque às vezes nós falamos com os nossos lábios: o Senhor é a porção da minha herança, mas no nosso coração a porção é outra. A essência é outra. O que tem nos sustentado tem sido outra coisa. E nós precisamos constantemente estar pastoreando nosso coração. Esse é um exercício diário. Esse é um exercício que nós precisamos e precisaremos fazer todos os dias da nossa vida. O nosso coração, ele sempre vai ser inclinado para o mal. Mas ele pode ser governado pelo Espírito de Deus através da palavra dele, através da direção dele, através das lições dele. Então, quando Davi está dizendo assim: o Senhor é a porção da minha herança, ele está ministrando para o coração dele. Ele está falando que eu nunca me esqueça de que tudo que eu tenho, o mais importante é o Senhor. E, gente, nós estamos falando de um personagem que teve tudo que um homem poderia ter naquela época. Davi teve fama, teve glória, teve riqueza, teve poder, teve tudo. Não é, por exemplo, como
uma pessoa que nunca foi rica dizer, não, mas dinheiro não traz felicidade. E de fato, dinheiro não traz felicidade. Mas tem pessoas que falam isso meio que como recalque, sabe? Não, não preciso disso que fulano tem. E no fundo, queria ter. Estamos falando de alguém que experimentou tudo o que essa vida pode dar. Tudo de bom, tudo que as pessoas desejam, Davi teve. E ainda assim ele está dizendo, de tudo que eu tenho, terras, poderes, conquistas, respeito, fama, autoridade, o Senhor é a minha porção, o Senhor é o meu sustento. O Senhor é a coisa mais importante que eu tenho. Que a gente nunca se esqueça disso. Eu sei que Deus, ele coloca, ele levanta homens e mulheres. Ele coloca você em lugares improváveis. Se Deus te levantar, se Deus te erguer, se Deus te colocar num lugar de autoridade, num lugar de governo, num lugar de importância, nunca deixe que isso suba a sua cabeça. Lembre sempre ao seu coração que o Senhor é a porção da sua herança. E aí ele continua dizendo, és tu que garantes o meu futuro. Isso aqui nem precisa de explicação, né? Mas é uma confissão que Davi faz. E tem algumas frases que eu sempre leio assim nos Salmos, lá em Provérbios também. Algumas frases que você lê e você vai meio que carrega aquela frase como um lema para você mesmo, né? Coloca assim como se você escrevesse no seu coração. Essa é uma boa frase para você escrever no seu coração. É Deus que garante o seu futuro. O seu futuro está nas mãos de Deus. E aí no verso 6, gente, vai ter escrito assim: as divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Como eu citei, estou lendo aqui na NVI, mas eu quero voltar lá na ACF, que é uma tradução um pouco mais tradicional, e na ACF vai dizer assim: as linhas caem-me em lugares deliciosos. O que é que isso significa? As linhas caem-me em lugares deliciosos. O que ele está dizendo é o seguinte: essas linhas, na verdade, são linhas de medição de terra, para medir terreno. No verso 5 ele fala, o Senhor é a minha herança, o Senhor é a porção da minha herança. No verso 6, ele vai usar justamente essa figura de medir terreno, essas linhas. As linhas caem em lugares deliciosos. Esse termo em original é revel, que justamente representa aquela linha utilizada para medir territórios, para medir terrenos. E ele vai dizer o seguinte, ele fala assim, ó, as linhas caem em lugares deliciosos, se coube-me uma formosa herança, tem algo muito interessante aqui. Ele vai dizer que o que ele recebeu é muito bom. Agora, o principal é que o valor do que ele recebeu está intimamente conectado a quem o presenteou. Vou repetir aqui. O valor do que ele recebeu está intimamente conectado com quem o presenteou. É como se ele estivesse dizendo, Deus é que faz com que essa herança seja deliciosa. Deus é que faz com que essa herança seja boa. É como se ele estivesse dizendo, olha, de tudo que eu tenho, das coisas que eu conquistei, isso aqui só é bom porque foi Deus que me deu. Isso aqui só é bom porque Deus está no comando. E, gente, realmente existem alguns tesouros, na verdade, todos os tesouros da vida. Se a gente tirar Jesus do barco, o barco vai afundar. Se a gente tirar Jesus do barco, a coisa não fica muito saborosa, não. Começam a vir algumas situações que vão tirando o sabor da vida, vão tirando o colorido da vida, vão tirando a alegria de viver. E aí os casos são muitos de pessoas que a gente conhece que conquistou coisas que pouca gente conquistou. Chegou em lugares que pouca gente chegou. Mas a pessoa já não tem mais a alegria de viver. Por quê? Porque nem sempre foi Deus que deu. Mas, Tiago, se a pessoa tem ali, não é que Deus permitiu uma coisa, Deus aprovar é outra, certo? Dá um exemplo muito simples aqui. Você peca? Sim ou não? Com certeza, todos nós pecamos. Deus permite que você peque? Permite. Deus gosta que você peque? Não. Deus aprova que você peque? Não. Então, a permissão de Deus é uma coisa, a vontade permissiva e a vontade completa. E o que Davi está dizendo aqui é o seguinte, essa minha herança ela só é boa porque Deus me deu. Foi Ele quem me colocou aqui, foi Ele quem me concedeu, foi Ele que estendeu as linhas desse terreno, dessa herança que eu conquistei. Tudo que nós temos, o sabor da vida, gente, é Deus. Se você tirar Deus da equação, a conta nunca vai fechar. Guarde isso no seu coração. Porque algumas pessoas que não têm experiência com Deus, não conhecem o Senhor, não experimentaram o amor de Deus, elas vão achar que isso é discurso religioso. Elas vão achar que isso é discurso de manipulação. Mas você sabe o valor da presença de Deus e você sabe o peso da ausência de Deus.
Se você já caminhou distante do Senhor, você sabe muito bem o que é isso. É algo tão profundo que talvez em palavras a gente não consiga colocar. E nunca se esqueça que o Senhor Deus é a parte mais importante da sua herança. O Senhor Deus, ele é a porção, ele é a essência da sua herança. E sem ele, nada do que nós conquistarmos vai valer a pena. E aí no verso 16, perdão, no verso 7, perdão, Salmo 16, verso 7, vai estar dizendo: bendigo o Senhor que me aconselha, até durante a noite o meu coração me ensina. Então, esse Davi, que conquistou muitas coisas, que alcançou muitos benefícios, que chegou num lugar que poucos seres humanos na história chegaram, esse cara vai dizer o seguinte: quem me aconselha é o Senhor, quem me direciona é o Senhor. Sem a direção e sem o conselho do Senhor, eu não vou a lugar nenhum. Se o Senhor não me direcionar, eu me perco rapidinho. Nós nunca podemos perder o senso de importância em sermos direcionados pelo Senhor. A gente nunca pode achar, não, já é suficiente, já sei demais, sabe? Não, já li a Bíblia toda, não preciso mais meditar na palavra, já orei demais na minha vida, eu já conheço tudo, eu já vivi de tudo, já experimentei de tudo. Gente, nós nunca podemos nos afastar do conselho do Senhor. E mais uma vez repito, Davi não foi qualquer um. Davi não é um teórico, alguém que apenas escreve bonito, palavras bonitas. Davi, ele viveu durante toda a vida dele cenas muito importantes, situações onde ele precisou tomar decisões muito importantes, e decisões rápidas, decisões que colocariam em risco a vida dele, a família dele, o país dele. Era uma pessoa que estava constantemente numa zona, digamos assim, de perigo. E por que ele venceu? Por que ele foi sustentado? Porque ele estava debaixo do conselho do Senhor. Mas Tiago, e aquela parte ali que Davi pecou, Davi falhou, Davi caiu, a parte baixa da história dele, acontece justamente quando ele se afasta do conselho de Deus, mostrando que até mesmo os mais talentosos, os mais sábios, os mais poderosos, os mais bambambãs, todos nós precisamos da direção do Senhor. Toda decisão que você precisar tomar, busque a direção do Senhor. Busque oração, busque lendo palavra, busque confirmação, busque tendo discernimento, porque é o Senhor quem nos aconselha em todas as situações. E aí o verso 7 continua dizendo: até durante a noite o meu coração me ensina. E basicamente esse é um termo poético que Davi utiliza, que é como se fosse dizer assim: olha, até nos detalhes Deus me ensina. A ideia desse termo é justamente esse. Até nos detalhes, até nas coisas que parecem que não vão me ensinar, Deus me ensina. Isso acontece, gente, quando nós estamos ali desenvolvendo uma sensibilidade com Deus. É muito comum isso. Cada detalhe, cada coisinha, Deus fala profundamente conosco. Eu lembro de um pregador que falava assim: olha, quando você está em intimidade com Deus, meu irmão, você escorrega na casca de banana e Deus te dá uma palavra. É impressionante, porque realmente não é que Deus fala mais, é que nós estamos mais atentos, estamos mais sensíveis, estamos percebendo mais coisas em Deus. Então Davi vai dizer o seguinte: até durante a noite meu coração me ensina. Eu estou dormindo e estou aprendendo. Todos os detalhes, a tudo que eu vivo, Deus está ali presente, me ensinando alguma coisa. Nunca perca essa habilidade de aprender. Na minha opinião, é a principal habilidade que existe, de aprender. Quando a gente perde a habilidade de aprender, a gente perde a habilidade de crescer, a habilidade de desenvolver, a habilidade de evoluir. A primeira habilidade que você tem que ter é de aprender. Nunca feche o seu coração para novos aprendizados. Está constantemente aprendendo. Todos nós. Todos nós. Somos constantes aprendizes. E o que é que fecha, Tiago, o coração para o aprendizado? O orgulho, a vaidade, a arrogância, que vai gerando o sentimento de que eu sei tudo, eu já vivi de tudo, eu já conheci tudo, eu sei mais que fulano, que ciclano, que beltrano. Cuidado com isso. A Bíblia vai dizer que há mais esperança para uma criança do que para um rei no auge do seu reino, mas que está com o coração fechado para o aprendizado. Uma criança que não sabe de nada, não sabe falar, não sabe andar, só sabe mamar, chorar, né? Encher a fralda. Para essa criança, se ela estiver nessa situação, mas estiver aberta a aprender, tem mais esperança para ela do que para um rei no auge do seu reino, que está com o coração fechado para o aprendizado. E Davi sabia disso. E aí ele fecha no versículo 8 dizendo o seguinte: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso, ele está à minha direita
e não serei abalado. Esse versículo eu vou comentar primeiro o final dele depois do início, que o final é mais simples para a gente entender. Quando Davi fala assim, o Senhor está à minha direita e não serei abalado, esse era um termo em relação a combates, porque, é claro, existem canhotos, sempre existiram canhotos no mundo, mas até hoje, se não me engano, o máximo, acho que 10% da população só é canhota, a maioria das pessoas são destras. Então, essa coisa de o Senhor está à minha direita tem a ver com o manuseio da espada numa batalha. E como a espada, o escudo são ali instrumentos de ataque e defesa numa batalha, quando assim, o Senhor está à minha destra. O Senhor é a minha proteção, à minha direita. Você vai ver várias vezes isso no Salmo, é quando Davi está justamente usando essa linguagem poética associada à guerra para dizer que o Senhor está me protegendo. Por isso que ele fala, o Senhor está à minha direita e não serei abalado. Ou seja, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha espada, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é quem me protege. E aí no início do versículo tem a lição final do nosso devocional aqui, que a gente precisa levar para o resto da nossa vida. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Esse cara que escreveu isso, esse cara viu de tudo. Esse cara lutou diversas batalhas. Esse cara passou por situações que a maioria de nós não vai nem chegar perto de passar. O nível de coisas que Davi viveu, o lugar que ele alcançou na nação dele, na história da humanidade, na verdade, é altíssimo, muito grande. Mas você nota nos salmos, nos escritos de Davi, que ele está o tempo todo como se estivesse praticando o devocional dele, como se estivesse constantemente lembrando o coração dele, lembrando a alma dele, a importância de que ele precisa do Senhor. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. O que é colocar o Senhor continuamente diante de si? É você estar constantemente pregando para o seu próprio coração. Você está constantemente pregando para a sua própria alma. Você está constantemente lembrando para si mesmo dos princípios do Senhor, dos desígnios do Senhor, da palavra do Senhor. E dessa forma você vai se mantendo firme. É algo curioso nos atletas de alta performance, em qualquer modalidade. Todas as modalidades. Você vê um atleta de alta performance, de alto nível, você vai ver que, embora assim, eles vão ter habilidades acima do comum, acima da população comum, mas eles vão estar constantemente praticando o básico, vão estar constantemente praticando a essência, praticando aqueles fundamentos que são os primeiros passos na modalidade deles. O que é isso? É estar colocando constantemente diante de si algo que precisa ser lembrado, certo? O básico precisa ser lembrado todos os dias. O fundamental precisa ser relembrado todos os dias. Quando Davi fala assim, eu tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, isso casa perfeitamente com o versículo 5, onde ele diz, o Senhor é a porção da minha herança. Se Deus é o meu fundamento, se Deus é o meu sustento, se Deus é a minha porção, então eu quero colocar o Senhor diante de mim todos os dias. Então eu quero colocar o Senhor diante de mim em todas as situações da minha vida. Se Deus é quem me sustenta, eu não quero esquecer de Deus nunca. Às vezes, infelizmente, nós somos levados a uma condição, e na verdade sim, nós somos levados não, porque esse termo meio que tira um pouco a responsabilidade. Nós vamos para alguns lugares, nós nos colocamos em certas condições em que nós esquecemos do Senhor, sabe? A gente meio que escanteia o Senhor, coloca ele em segundo plano, a gente esquece de algumas coisas básicas. As razões para isso são diversas, cada um vive uma história em particular. Mas esse chamado aqui de Davi é um chamado para todos nós. Nós precisamos colocar o Senhor continuamente diante de nós, independente da condição. Essa é uma decisão que você precisa fazer antes de qualquer circunstância. Tem gente que espera o problema chegar para poder começar a se agilizar, começar a resolver, começar a tentar. Irmão, tem coisa que você tem que fazer antes do problema chegar. Tem coisa que você tem que fazer antes da tempestade chegar. Tem coisa que você tem que fazer antes da situação ruim, antes que o dia mal chegue. Entende? E isso é essencial. E atenção, vou fechar o devocional aqui. Essa é uma marca claríssima, claríssima, na vida daqueles que irão crescer no Senhor. Claríssimo. Quando eu vejo uma pessoa que está disposta a buscar o Senhor, mesmo sem ter, entre aspas,
um desafio específico, um problema específico para resolver, você começa a perceber, ó, essa pessoa vai longe. Ela não depende de um problema para buscar Deus. Ela não depende de uma circunstância para buscar Deus. Ela tomou uma decisão no coração dela. Tome uma decisão. Hoje, onde você está, como você está, tome uma decisão. Eu vou buscar Deus. Independente da agenda apertada, independente dos problemas que eu vou enfrentar ou não, independente das coisas que eu ganhar ou não, eu vou dispor o meu coração para buscar Deus. Meu irmão, isso aqui é uma das melhores decisões que você vai tomar em sua vida. Isso vai beneficiar você, vai beneficiar a sua família, vai beneficiar quem está ao seu redor, vai beneficiar quem tiver contato com você. A decisão que Davi tomou, que ele registra aqui, olha, eu coloco o Senhor continuamente diante de mim. Isso aqui não é uma pessoa que está dizendo, olha, eu preciso orar porque eu estou frio. Eu preciso orar porque tem tempo que eu não oro. Não, eu vou orar todo dia. Tendo tempo ou não tendo tempo, eu vou orar todo dia. Teve uma pessoa que certamente vai estar assistindo aqui, falou comigo há um tempo atrás, né? Thiago, faça chuva, faça sol, todos os dias eu vejo devocional. Tem dia que não dá para ver, 7h30 da manhã, mas aí eu assisto durante o dia e tal. Se não der durante o dia, antes de dormir eu assisto, eu não deixo de fazer os devocionais. Eu achei interessante aquilo. Agradecido, sorrimos e tal. Porque, muito obrigado, glória a Deus. Que bom, que Deus te abençoe muito. E aí eu fiquei pensando naquilo, a pessoa tomou uma decisão, falou, eu vou assistir o devocional. Eu vou buscar Deus, vou ler a Bíblia, vou meditar na palavra de Deus. Independente do que acontecer, a pessoa colocou a palavra de Deus acima da condição. O céu tá limpo, vou buscar Deus. O céu tá nublado, vou buscar Deus. Tá chuvoso, vou buscar Deus. Tempestade, caindo temporal, vou buscar Deus, porque essa decisão tá acima, tá além. Isso aqui vai fazer uma revolução na sua história, uma revolução no seu coração. E essa é uma boa decisão para você tomar a partir de hoje. Amém, gente? Vamos orar para nós fecharmos esse devocional. Antes de nós orarmos, quero convidar você que está aqui para se inscrever no canal, deixar um like na transmissão e entrar no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, onde eu envio o link dos devocionais todos os dias. Para acessar, clica no primeiro comentário, no comentário que eu sempre deixo fixado aqui na nossa transmissão. Vamos orar? Santo Deus, muito obrigado, Pai, por tua poderosa mão. Muito obrigado por abrir os nossos olhos e direcionar o nosso coração com essa palavra. Eu te louvo, te agradeço e te peço, Senhor, nos ajuda nessa jornada, assim como Davi tinha plena consciência de que o Senhor era a porção da herança dele, de que o Senhor era o sustento dele, de que o Senhor o orientava, de que o Senhor era a sua direita, a sua proteção, a sua guarda. Meu Deus, desperta cada dia mais e mais em nossas vidas, em nosso coração, esta consciência. Ajuda-nos, Deus, a caminharmos diante de Ti, a Te colocar diante de nós todos os dias, independente das circunstâncias. Nós não queremos precisar de uma circunstância para Te buscar. Nós não queremos precisar de um problema para orar. Nós não queremos precisar de uma dúvida para ter que ler a Bíblia. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda para que nessas coisas básicas, essas coisas simples, o Senhor possa nos colocar constantemente aos seus pés, não por uma circunstância, mas por um amor verdadeiro e sincero que o Senhor pode gerar em nós. Te pedimos, meu Pai, isso e te peço, em especial, uma bênção sobre a vida de todos os que estão orando comigo nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Gente, antes de sair desse devocional, deixa aqui um comentário sobre como Deus falou ao teu coração. Qual foi a parte desse devocional que Deus mais falou ao teu coração? Comenta aqui, teu feedback é muito importante. Também sempre faço questão de ler e responder todos os comentários aqui no canal. E é claro, estamos juntos sempre de segunda a sexta, 7h30 da manhã, onde começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, até a próxima. Tchau, tchau.